Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar aqui para vocês a nossa primeira receita e eu escolhi um bolo de cenoura para passar a receita para vocês. O bolo de cenoura é um bolo fácil de fazer, é um bolo que é feito no liquidificador, bem facinho de fazer. Mas eu recebo ainda mensagens de pessoas dizendo que não conseguem fazer o bolo de cenoura, que ele fica pesado, não fica fofinho, não fica gostoso o suficiente, então eu resolvi passar essa receita para vocês. E o motivo que eu acredito que o bolo de cenoura de muita gente não dá certo é esse aqui, ó. Ou melhor, a falta disso daqui. Eu acredito muito que balança é um item essencial na cozinha de um confeiteiro, de um boleiro, de quem quer fazer bolo. Porque a balança faz com que fique preciso as quantidades do bolo que você vai fazer. Mesmo usando xícaras medidoras, que são medidas padrão que você vai usar, mesmo com elas pode ter uma variação. E especificamente no bolo de cenoura, isso fica muito nítido por causa da cenoura. Por exemplo, eu vou te mostrar. Às vezes na receita vem dizendo 3 cenouras, um exemplo. Olha aqui. Isso é uma cenoura e isso é uma cenoura. Às vezes vem dizendo 3 cenouras médias. O que é médio? O que é um médio para você? Então isso pode dificultar na hora de fazer o bolo de cenoura. Isso faz diferença no final da receita. Porque se eu uso uma cenoura dessa ou uma cenoura dessa, esse pedaço aqui faz diferença no final. Então, gente, se você quer trabalhar com bolo, se você quer fazer bolo de forma precisa e padronizada, que seu bolo saia sempre igual, eu indico que você compre uma balança. Balança tem de vários valores no mercado. Essa minha balança aqui foi R$20 e ela funciona super bem. Então, gente, invista numa balança. Para quem não tem balança e gostaria de fazer bolo, o segundo item mais preciso que você pode ter são xícaras medidoras. As xícaras medidoras, elas também trazem alguma precisão na hora de você fazer um bolo, mas nada supera a balança. E bolos profissionais, aqueles bolos de festa que você vai vender, que você vai fazer para uma festa importante, eu não vejo a possibilidade de você fazer um bolo profissional sem balança. Até os ovos são pesados, tudo é pesado. Então, invista nisso, invista numa balança para você conseguir fazer um bolo super certinho, super padronizado. Todas as vezes o bolo vai sair igual e você não vai ficar à mercê de um problema como esse aqui relacionado à cenoura. É por isso que eu acredito que o bolo de cenoura de muita gente possa dar errado. Porque quando não tem um ingrediente como esse, por exemplo, um bolo formigueiro, você até consegue fazer ele com xícaras medidoras, porque você não vai ter algo super subjetivo como um tamanho de cenoura. Um bolo de formigueiro, você consegue até fazer ele com xícaras medidoras. Agora, o bolo de cenoura, eu sugiro demais que você pese as cenouras. E eu vou te dar todas as medidas certinhas para você fazer um bolo de cenoura super fofinho e super delicioso. Todas as medidas e a receita direitinho eu vou botar aqui na descrição do vídeo, tá bom? A segunda dica que eu queria te dar hoje diz respeito ao forno que você vai assar o seu bolo. Muitas receitas vêm lá dizendo a temperatura que você deve assar seu bolo. Por exemplo, vem dizendo lá, asse o bolo a 170 graus. O meu forno, eu conheço meu forno e eu sei que 170 graus é alto para eu começar a assar um bolo. Quando eu boto um bolo, quando eu coloquei já um bolo para assar no meu forno a 170 graus, eu percebi que o bolo ficou muito moreno em cima e dentro ele ficou cru. Então isso significa que eu coloquei o bolo para assar numa temperatura muito alta. Então, mesmo que a receita diga 170 graus, eu coloco no meu forno 150 graus. Então, o que eu indico para você? Você vai ter que conhecer e testar o seu forno. Sempre que uma receita mandar você colocar o forno em 170 graus, ele está querendo dizer temperatura média. Então, quando a primeira vez que você for assar, você coloca seu forno na temperatura média do seu forno. Veja com a mínima e a máxima e coloque na média. E asse. Se você perceber que o bolo demorou muito mais tempo do que está na descrição da receita, significa que está baixo. Na próxima vez você bota um pouco mais alto. Se seu bolo ficar muito moreno em cima e no meio ficar cru, significa que você colocou seu bolo para assar numa temperatura muito alta. Então você vai precisar testar a temperatura do seu forno. De qualquer forma, antes de começar a fazer um bolo, a primeira coisa que você tem que fazer é ligar seu forno em temperatura média. Eu já testei o meu e sei que aqui é 150 graus. Para muita gente, 150 graus é muito baixo, porque o forno não tem essa potência. Aí você vai me perguntar, ué, mas 170 graus no meu forno não seria igual 170 graus no seu forno? Não é sempre 170 graus? Na teoria deveria ser, mas não é, porque nem sempre a temperatura que está marcando ali é a temperatura interna do forno. Muitos fornos acabam sendo desregulados nesse sentido e não são condizentes as temperaturas que estão marcando e a temperatura interna do forno. Então, por isso que o forno de todo mundo é diferente. Infelizmente, a temperatura que marca ali não é a temperatura que está no forno. Se fosse assim, seria muito mais fácil pra gente, mas não é. Então, dito isso, ligue seu forno antes de começar a fazer o bolo. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a fazer qualquer bolo. Até mesmo antes de ligar o forno, eu já pesei todos os ingredientes, com exceção da cenoura e dos ovos, que eu vou te mostrar como é que eu faço, tá? Mas tá tudo pesado, exceto a cenoura e os ovos, que eu vou te mostrar aqui como é que eu fiz.
tá? Antes de começar a fazer o bolo também, a gente deve untar a forma. Eu vou colocar o tamanho dessa forma aqui na descrição desse vídeo pra você ver, tá? É uma forma redonda. Antes de começar a fazer o bolo, a gente deve untar e enfarinhar a forma. E é isso que eu vou fazer agora. Vamos lá. Eu vou untar a forma com um pouquinho de manteiga. E eu unto com papel toalha, mas eu pego uma colher, boto um pouquinho de manteiga na forma. E com um papel toalha, eu vou untar a forma. O que você deve pensar na hora de untar uma forma é que todos os cantinhos devem ter manteiga, mas deve ser uma camada fina e uniforme. Não pode ser muita manteiga. É uma camadinha fina e uniforme. O papel toalha ajuda nisso, porque ele tira um pouco do excesso de manteiga se você passar muita coisa. Então, o papel toalha ajuda nesse sentido, tá? Então, aqui eu passei a manteiga nela toda e tá aqui. Agora, vou enfarinhar. Vou jogar um pouquinho de farinha aqui. E passar em todos os cantinhos da minha forma, inclusive nas laterais. Não deixe nenhum pedacinho de forma sem farinha. Pronto, tá tudo enfarinhado, eu vou jogar o restinho ali na pia. Prontinho, ó, forma todinha enfarinhada. E agora a gente vai para a receita mesmo, tá? Na receita diz que nós devemos usar 360 gramas de cenoura. E você vai pesar a cenoura com a casca e com tudo, ela inteira. Esse peso da cenoura é ela inteira, tá? Então eu vou pesar aqui, 360 gramas. Eu já tinha pesado essa cenoura e, por coincidência, essas duas cenouras estão pesando 360 gramas, assim, ótimo. Mas se não tivesse, se tivesse a mais, eu tiraria um pedacinho e tudo bem. Agora a gente vai descascar e cortar essa cenoura. A melhor forma de você descascar essa cenoura, as cenouras, é usando um descascador. Porque também não adianta você pesar a cenoura e na hora que você for descascar, você tira muito da cenoura. E aí vai prejudicar a receita também. Então você usa um descascador para descascar a cenoura e aí isso vai te dar uma casca bem fininha. As pontinhas você só vai cortar bem rente a pontinha para tirar esse verdinho, tá? Do outro lado não precisa, só do lado onde tem esse olhinho aqui. Tira bem rente a pontinha. E agora a gente vai cortar em rodelas para facilitar a vida do liquidificador. Agora a gente vai pesar os ovos. Nessa receita pedem 4 ovos. E a gente mesmo assim vai pesar. Sempre os ovos a gente considera um ovo 50 gramas. Então, geralmente, quando uma receita te manda colocar 4 ovos, você tem que colocar 200 gramas de ovos, tá? Eu peso tudo, como eu te falei, eu peso tudo. Mas, se você não tem balança, e mesmo assim você queria fazer esse bolo de cenoura, eu vou colocar na descrição uma medida em xícaras. E também vou colocar na descrição o comprimento da cenoura que eu comprei, caso você não tenha uma balança e queira fazer a receita mesmo assim. Vou colocar tudo isso na descrição do vídeo, tá bom? Então agora eu vou te mostrar como a gente pesa os ovos. Vamos lá. Vou colocar aqui um potinho e a gente zera para tirar o peso do potinho e vamos pesar os ovos, tá? Primeiro ovo. 55 gramas. A gente quer no total 200 de ovo. Aqui deu 167 gramas e a gente quer 200. Com certeza um ovo vai passar, se eu botar mais um ovo vai passar, porque o ovo tem um pouco mais de 50 gramas, às vezes 50 gramas. Às vezes até um pouco menos, vai passar. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai quebrar um ovo no potinho. A gente quebra um ovo no potinho. E vamos bater esse ovo, ou seja, misturar a clara com a gema. Bate, é só misturar, tá? Não precisa bater muito não. Misturou, agora tem 166 gramas aqui, eu vou completar até chegar a 200.
195, 197, 200, 201, 200, voltou para 200. Às vezes demora um pouquinho para se encontrar aqui. 200 gramas de ovos. É assim que eu peso os ovos. Eu vou colocando os ovos, no final eu completo com essa misturinha de gema e clara para dar o peso certinho dos ovos, beleza? Primeira coisa que você vai fazer é bater os ingredientes no liquidificador, com exceção da farinha e do fermento. Vamos começar. Primeiro eu gosto de colocar no liquidificador os ingredientes líquidos, para facilitar para o liquidificador. Então vou colocar aqui os ovos. Vou dar uma raspadinha aqui. O óleo. Tem aqui 200 gramas de ovos, de óleo tem 180 gramas, ou seja, uma xícara. Agora vai a cenoura. Agora eu vou bater um pouquinho antes de colocar o açúcar, só para facilitar um pouquinho para o liquidificador. Agora eu vou colocar aqui o açúcar, mas eu vou colocar aos poucos, justamente por causa do liquidificador. Aqui tem 300 gramas de açúcar, ou seja, 1,5 xícaras de açúcar. Eu vou colocar aqui aos pouquinhos. Dou uma ajudinha aqui, ó, com a espátula. Até já vou colocar o resto também. Aqui com a espátula eu dou uma misturada para ajudar o liquidificador. Aqui eu tenho de farinha 2 xícaras de farinha de trigo ou 240 gramas. De fermento, 1 colher de sopa ou 15 gramas, tá? Agora vamos falar sobre a farinha. A farinha é um ingrediente no bolo que a gente deve ter alguns cuidados. Primeiro, eu gosto de peneirar a farinha. Tá, por quê? Por 2 motivos. O primeiro motivo pra gente peneirar a farinha é porque fica mais fácil de misturar, ela fica mais soltinha. E a farinha a gente não deve mexê-la demais. Quanto mais a gente mexe a farinha, mais a gente desenvolve o glúten da receita. E o glúten faz com que se forme uma redinha no seu bolo. Se essa redinha for formada, o seu bolo não cresce. Então um dos motivos de um bolo não crescer é porque você mexeu demais a farinha. Então independente do método que você vai usar para fazer seu bolo, se vai ser liquidificador, se vai ser feito à mão ou batedeira, no momento que você colocar a farinha, você deve só misturar. Misturou, parou, não deve mais ficar mexendo o tempo inteiro. E peneirar a farinha serve para você mexer menos ainda, porque ela vai ficar mais soltinha e você vai conseguir misturar com mais facilidade, tá bom? E o segundo motivo para você peneirar a farinha é que se ela tiver com algum gruminho, algum pedacinho mais juntinho, isso não vai ficar no bolo. Às vezes acontece a gente cortar o bolo e a gente vê alguma pintinha branca ali de farinha que não se dissolveu. E peneirar a farinha evita que isso aconteça, tá bom? Então vamos peneirar. Vamos aos poucos aqui. Vai batendo. O restinho. Pronto. E o fermento. O fermento, nem sempre eu passo na peneira, mas eu vou passar, tá? Você pode passar também, é bom. Agora, uma dica. Se você fala pra mim assim, ai, nossa, mas é muita correria, não quero passar pela peneira, vou fazer sem passar pela peneira mesmo, tô preguiça, não quero passar, não tem problema. O que você também pode fazer? Você pode pegar um batedor, esse tipo de batedor, e dar uma mexida, porque essas hastes aqui também ajudam a soltar. Então, você dá uma mexida na sua farinha e isso também ajuda a soltar, tá? Se você não quiser passar pela peneira. Não é sempre que eu passo, às vezes eu não passo. Para um bolo de festa, um bolo profissional, eu sempre passo. Mas um bolinho de casa, assim, caseiro, às vezes eu não passo. Aí eu faço isso, tá? Com o fouet ou batedor, que é isso daqui. E aí, passando ou não passando pela peneira, você deve misturar a farinha com o fermento. Então, misturou. Agora a gente vai colocar a nossa misturinha aqui do liquidificador.
E aí foi o que eu te falei. Não importa o método que você use para fazer um bolo, a partir do momento que você colocar a farinha na sua mistura, é só misturar, é agregar a farinha à massa. Não precisa ficar batendo demais. Misturou, parou. As pessoas têm um pouco essa ideia de que bolo tem que bater, que a gente tem que bater o bolo. A gente tem que bater o bolo no início do preparo, dependendo do método. Se for um método espumoso, você vai bater no início do preparo os ovos com açúcar. Se for um método cremoso, você vai bater no início do preparo a manteiga com açúcar. Se for um método direto, que é aquele bolo que você mistura tudo com a mão, você vai misturar tudo e quando você botar a farinha, você não vai misturar mais. Você não vai bater mais, você só vai misturar delicadamente. E é isso que a gente vai fazer agora. Quando você notar que não tem mais nenhum pedacinho de farinha, nenhuma farinha aparecendo, você para de misturar. Vê lá no fundo, raspa bem o fundo, para ver se você misturou muito bem essa farinha. Mas, como eu te falei, misturou, parou, tá? Agora esse bolo vai pro forno e vai ficar lá por 50 minutos. Como eu te falei no início desse vídeo, você tem que observar o seu forno. Às vezes lá no seu forno pode ser que demore menos ou mais, então você vai precisar testar no seu forno. Mas nunca abra o forno antes de 20 minutos, porque se você abrir o forno antes de 20 minutos, você faz com que a temperatura interna do seu forno esfrie e isso faz com que o fermento pare de agir. E isso é um prato cheio para o seu bolo solar. Então nunca abra o forno antes de 20 minutos. Eu vou colocar o bolo lá e no meu forno, geralmente, isso aqui dura 50 minutos, tá bom? Agora a gente vai fazer a cobertura para o nosso bolo de cenoura. Eu vou fazer aquela cobertura durinha, aquela de chocolate que fica durinha, tipo uma casquinha de açúcar. Você também pode fazer com brigadeiro, você também pode fazer uma ganache para colocar no seu bolo de cenoura. Mas hoje eu escolhi fazer aquela cobertura durinha que fica em cima do bolo de cenoura, aquela de açúcar, tá bom? Vamos lá, vai ser... Peguei aqui uma panelinha pequena e a gente vai misturar tudo isso aqui antes de levar pro fogo. Primeiro, 1/3 de xícara de água. 1/3 de xícara de açúcar, meia xícara de chocolate em pó. Isso daqui não é achocolatado e isso daqui também não é cacau em pó. Isso aqui é chocolate em pó. Na caixinha, geralmente é uma caixinha, vem escrito chocolate em pó. Fica atento a isso, tá? E 1 colher de sopa de manteiga. Sobre a manteiga, muita gente me pergunta, a manteiga na receita, ela tem que ser com sal ou sem sal? A melhor coisa é a manteiga sem sal. Para você fazer uma massa de bolo, você até pode colocar uma manteiga com sal, não tem problema. Até algumas receitas de bolo levam uma pitada de sal. Então, se você for colocar a manteiga com sal, eu sugiro que você tire da receita essa pitada de sal, se houver. Então, não vejo problema. Agora, recheio e cobertura, você deve usar na receita a manteiga sem sal. Isso faz diferença no sabor. Então, aqui eu tô usando a manteiga sem sal, tá bom? Depois de colocar tudo aqui, eu dou uma misturada, mas assim, não vai misturar direito, porque precisa derreter a manteiga, precisa dissolver o açúcar e isso só vai acontecer no fogo. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou levar isso aqui pro fogo. É bem facinho, tá, gente? Você vai levar isso daqui pro fogo, vai dissolver e a partir do momento que começar a ferver, você vai abaixar o fogo e contar 4 minutos. Coloca no celular para você não se perder. Você vai colocar tudo no fogo, quando começar a ferver, você conta 4 minutos sem parar de mexer e ela vai ficar uma calda líquida. Depois que essa calda líquida estiver pronta, você vai colocar ela no seu bolo frio. O bolo tem que estar frio para você colocar a calda, tá bom? Depois eu vou mostrar o resultado da calda para vocês, mas como eu falei, é bem facinho, é só misturar e deixar ferver por 4 minutos sem parar de mexer, tá bom? Você só vai fazer a calda quando o seu bolo estiver frio. Você vai tirar seu bolo do forno e vai deixar esfriar bastante para você poder fazer a calda. Se você fizer a calda antes, ela vai endurecer, porque ela endurece. Então você tem que fazer a calda quando o seu bolo já estiver frio para a calda não ficar esperando. Então você espera seu bolo esfriar, faz a calda e bota a calda quente no bolo frio. Então tô aqui com meu bolinho de cenoura maravilhoso, que eu já desenformei. Tá super fofinho, tá frio, tá?
Sobre desenformar o bolo. O melhor momento para desenformar o bolo é quando ele está morno. Você não deve desenformar um bolo super quente, porque ele tem grandes chances de quebrar. E você também não deve desenformar um bolo super frio, porque ele tem chance de grudar. Então o melhor momento para desenformar um bolo é quando você pega na forma e tá morno. Você não se queima mais, obviamente, de pegar naquela forma. Então ele tá morno, já é o momento para desenformar. Não espere esfriar completamente, tá bom? Então eu já desenformei, mas esperei mais um pouco pro bolo esfriar e tá bem frio. E a calda, ela tá quente. Como eu falei pra vocês, a calda tem que estar quente pra colocar no bolo. Agora é só espalhar no nosso bolo. Deixa eu chegar mais pra cá. Eu vou colocar no meio e vou espalhar um pouquinho. Se cair um pouquinho pelas laterais, não tem problema, tá? Vamos lá, botar no meio. Agora aqui usando uma espátula de confeiteiro, eu vou rodando. Não precisa fazer isso não, tá, gente? Só porque eu quero que fique bem bonito. Mas você vai espalhando até a beiradinha. Tira um pouquinho. Pode deixar cair um pouquinho nas laterais pra ficar bonitinho. Sei que todo mundo gosta dessa caldinha escorrendo. Vai espalhando um pouquinho. Então é isso, essa foi a nossa receita de hoje, o nosso bolinho de cenoura, que é simples de fazer, mas tem seus segredinhos. E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo pra vocês!